Rafael, duas competições importantes na temporada, o Hercílio manteve uma regularidade no trabalho físico. Dá para acreditar o trabalho feito por você e por toda a comissão que trabalha no clube diariamente? Boa tarde. Como tu falou, foram duas competições importantes. A gente teve bons números, né? E em relação à parte física que eu digo, a número de lesões, a gente teve bem poucas lesões. No Brasileiro agora da Série D, a gente teve apenas duas lesões, que foram o Aleph, no aquecimento contra o Camboriú, e o Rafael Pim, contra o Caxias. Os demais, alguns atletas, tiveram um desgaste físico, cansaço muscular, porém a gente optou pelo atleta ficar de fora para ter uma recuperação completa. Rafael, como que está o elenco após a eliminação precoce na Série D? O elenco ele teve um período de recuperação, uma folga para descansar, e a gente se apresentou agora na segunda-feira, então hoje é o nosso terceiro treino. Essa folga é importante para eles dar uma recuperada fisicamente, mentalmente também, para reerguer as forças, restabelecer a nossa energia para a Copa Santa Catarina, que também é um campeonato. Então a gente tem aí 3 semanas até a estreia da Copa Santa Catarina, então a gente está priorizando os trabalhos de força, que quando tem jogos seguidos a gente não consegue dar esses trabalhos de força dentro da academia, principalmente para aqueles que iniciam o jogo. Na Série D, tinha viagens longas e um período curto, às vezes, de recuperação, uma partida a outra. Como é que faz para dosar daqui para frente, já que volta para o certame estadual, distâncias são curtas e um período maior para poder recuperar? Na Série D, como tu falou, as distâncias são longas, porém a gente teve um período de 5 jogos seguidos ali, que foram decisivos até mesmo para a nossa classificação, que a gente teve bons números, bons resultados, a gente conseguiu deixar todo mundo apto para entrar e dar conta do recado a partir da parte física. Como eu falei, a gente só perdeu 2 jogadores por período curto, apenas o Aleph, que foi um período mais longo, o resto estava todo mundo apto a entrar, a desempenhar a melhor performance deles e ajudar o grupo. Já no Catarinense, a gente tem um período um pouco maior de recuperação, na Copa Santa Catarina, a gente tem um período maior de recuperação. Temos aí 3 jogos seguidos após a estreia, pela mudança de calendário. Então a gente está dosando bem os treinamentos, a gente está continuando, o grupo se encontra bem fisicamente. Como eu falei, essa semana de recuperação que eles tiveram é importante para eles dar uma recuperação e descansar e vir com energia total para a sequência do ano. Gostaria que você falasse sobre o Leozinho, que fez essa transição do futsal para o futebol. Ele conseguiu já se adaptar bem? A gente sabe que no começo ele tinha certas dificuldades. Como que está a parte física do Leozinho? Ele já hoje realmente já consegue jogar todo o jogo? O Léo, como tu falou, ele fez uma transição. A gente tinha esse objetivo de dar uma carga de trabalho para ele em relação ao campo. É completamente diferente o esforço que ele faz no futsal e o que ele faz no futebol de campo. No futsal ele joga 3, 4 minutos e o treinador tem a opção de tirar ele e ele voltar e recuperar. No futebol de campo a gente não tem essa opção. O Léo se encontra muito bem fisicamente, ele tem condições de terminar um jogo, de fazer o jogo todo, porém como ele é muito exigido nas ações de alta intensidade, tanto para atacar quanto para defender também, às vezes ele tem que baixar para marcar, às vezes desgasta mais o Léo, que muitas vezes também é visado pela forte marcação que é feita em cima dele. Mas ele tem totais condições de fazer um bom jogo. O Léo hoje se encontra completamente diferente daquele Léozinho, para melhor do que ele se apresentou para a gente aqui. Bom, você tem ideia de qual jogador que percorre maior distância nos 90 minutos e qual aquele que você sente que precisa dar uma aliviada no dia seguinte por conta da carga de trabalho dentro do campo, naquela dedicação do atleta profissional? Isso aí é muito relativo, principalmente pelo adversário que tu enfrenta, né? Então a gente não analisa só o número frio ali quando a gente tem em relação ao GPS. Eu até vou falar de um cara que já não está mais aqui. Por exemplo, o Menezes era um cara que ele mais percorria a distância, tanto em treinamento quanto em jogos. Porém, ele saía, pela característica física dele, não suportar, de repente, esse jogo todo. Mas, em distância, o Menezes era um cara que mais percorria. Vou até em defesa dele, que eu até conversei com ele, para ele não se apegar nisso aí, porque às vezes era feita uma cobrança em cima dele. Mas a gente tem muitos atletas ali, como Kaique, Cleiton, que terminam jogos, que fazem ações de alta intensidade, e em relação à recuperação vai depender muito do jogo, se a gente é muito atacado, se a gente não é atacado. Então a recuperação dos atletas em relação a jogos, campo, a gente enfrentou
muitos jogos aqui com o campo muito pesado em virtude da chuva, então a recuperação vai de atleta para atleta e a gente, ou o tempo que a gente tem ou não tem de recuperação. O Rafael Lima, um jogador veterano, experiente, 37 anos, ele ainda vai para mais uma Copa Santa Catarina. Ele ainda tem lenha para queimar? Como que você vê a parte física? Ele consegue se recuperar bem? O que dá para falar sobre o Rafael Lima? O Rafael Lima, sou suspeito em falar dele, ele é o capitão do nosso time, ele é um líder. A tua pergunta em relação à parte física, o Rafa tem muita lenha para queimar ainda. Todo mundo questiona isso em relação ao Rafael, em relação à parte física, só que o Rafael entrega muito para a gente. A gente teve vários jogos na temporada onde o Rafa enfrentou atacantes que acabaram de sair da Série A e teve embates deles de 1 contra 1 e o Rafa sobressaiu entre eles. Então, se a gente voltar atrás, a gente fazer todos os jogos do Rafa, são poucos os jogos que o Rafa é driblado. Então, fisicamente, pela experiência dele, ele tem muito a entregar, muito a entregar. Ele é um cara que ele treina muito, ele se dedica muito no trabalho de força, ele está sempre perguntando o que ele pode fazer a mais para ele prolongar essa carreira dele e ele prolongar com qualidade. Então, o Rafa tem muito a entregar, não só para o Hercílio, mas também como para o futebol. Rafael, você veio em dezembro do ano passado para o Hercílio Luz. Você analisa algumas mudanças de estrutura do clube para beneficiar o trabalho de toda a comissão, operação física, próprio Agenor também da fisiologia. Vocês notaram mudanças no clube nesse ano com o decorrer das competições? Eu cheguei, foi no início da pré-temporada, em novembro, né, que a gente fez para o Catarinense. A gente teve, sim, muitas mudanças. A gente adquiriu materiais que davam condições para a gente ter um controle maior de treinamento. A academia, a gente está sempre melhorando a academia para que os atletas tenham uma performance e condições de, pelo menos, desempenhar o melhor que tem para o Hercílio dentro de campo. Eu já falei isso internamente, o Hercílio Luz tem uma ótima estrutura interna aqui para trabalhar, a gente tem uma boa estrutura para fazer aqui. Então a gente adquiriu o GPS, que facilita o nosso controle. Isso é diretamente ligado ao Agenor, que é o fisiologista que trabalha junto comigo. A gente trabalha em conjunto, eu e ele, não é só o Rafael, não é só o Agenor. Então a gente adquiriu muita coisa. O Hercílio Luz vem melhorando cada dia, cada tempo que passa, a estrutura para que o Hercílio Luz se torne grande e conquiste melhores resultados que a gente já vem conquistando durante esses 2 anos. O Hercílio agora foca na Copa Santa Catarina. O torcedor está triste, né, pela eliminação do Hercílio na Série D, pelo elenco, pelo trabalho, esperava até brigar pelo acesso. Você, particularmente, ficou muito abalado, ficou triste? O que você achou dessa eliminação? Já é passado ou dá para usar essa eliminação e pegar alguma lição para usar na Copa Santa Catarina, por exemplo? Não, o Hercílio Luz está totalmente focado na Copa Santa Catarina, como eu falei, é uma competição importante, nos dá a vaga na Copa do Brasil, é um outro campeonato nacional. Em relação à nossa eliminação do campeonato, até hoje a gente comenta, vira e mexe a gente relembra o momento que a gente sai, para muitos jogadores ali que são bem experientes. Hoje ainda, inclusive, conversei com o Rafael, para eles, ele comenta que foi uma das piores derrotas, se não a pior derrota na carreira dele, só que isso já passou. Diante dessa derrota, a gente lamenta porque era um cenário para a gente muito favorável, a gente via que a gente tinha condições de passar, só que agora é bola para frente e que a gente tenha condições de fazer uma boa Copa Santa Catarina. Cleiton vem trabalhando naquele período de folga, a gente conversou com ele semana passada, está muito empolgado e motivado. Vitinho já vinha de uma competição nacional também, mas tem aqueles que estavam lesionados, estão recuperando a condição física e voltando também a jogar. Como é que está o trabalho de transição do Carlos Renato, do Lucas Ivo? Eles vão estar em condições de poder ser aproveitados na metade da competição, perto do final dela? O Cleiton é um atleta que eu já conhecia ele, já tinha trabalhado com ele no outro clube. Ele já vinha treinando no outro clube também, porém agora ele encontrou um grupo que ele estava num período competitivo, onde a competitividade entre os atletas era muito grande, ele percebeu isso. Só que esse período que ele teve agora, nessa folga, o Cleiton ficou treinando aqui junto com o Lazzaroni e outros atletas, até mesmo para não perder esse tempo. Então ele, com certeza, para a estreia e com o decorrer do campeonato, o Cleiton vai se encontrar apto a desenvolver o que ele tem de melhor, que a questão técnica dele é inquestionável, né? Em relação aos outros atletas, Carlos Renato, Ivo, eles ainda se encontram num período de transição. Carlos Renato um passo mais atrás, mas se encontra num período de transição. Porém, eu acredito que para a Copa Santa Catarina o Carlos Renato ainda não
vai se encontrar apto para jogar. Como é que vocês organizam a questão da temperatura? Lá em Caxias a gente estava lá, a gente lembra que um frio danado, alguns fizeram um trabalho de recuperação pós-jogo, vem dias de calor como esse, 30 graus, depois de amanhã vai ter 19. Como é que vocês conseguem dosar isso para não desgastar tanto o atleta e estar em condições de ser utilizado pelo Raul Cabral? Em relação à temperatura, a gente vai trabalhando semana a semana, a gente acompanha qual que é a previsão do tempo, qual que é as condições que a gente vai encontrar nos jogos que a gente fez, porém existem alguns detalhes que é feito, o aquecimento é feito um pouco maior, quando está muito quente a gente fica atento à hidratação dos atletas, sempre chamando a atenção deles, fazendo alerta para que não deixe de se hidratar apenas no dia do jogo, e a hidratação é um processo que vem durante a semana. Então, a gente toma cuidado semana a semana, previsão a previsão, e assim a gente vai controlando o grupo de atletas.